Olá, malta! Hoje vou trazer-vos um jogo muito especial, um jogo chamado Ako Ona. Este jogo é um jogo que vem diretamente do Japão e tem um tema muito japonês. Portanto, é um jogo sobre um- uma casa assombrada, digamos assim, por um espírito maligno, muito estilo japonês, e que nós estamos a visitar e a explorar para podermos de facto sair e tentar vencer o jogo. Portanto, isto é uma espécie de survival horror num filme japonês. Portanto, é um tema extremamente original. É um jogo que tem aqui algumas nuances engraçadas, as quais eu vou começar a explicar. Antes de tudo, queria só chamar a atenção para o tabuleiro. O tabuleiro é montado com estas peças, portanto, existem várias peças que estão disponíveis no tabuleiro, digamos assim. O tabuleiro é diferente de todos os jogos, portanto, existem sempre várias peças que estão disponíveis, portanto, que é nomeadamente a entrada, a cave e o second floor hall, portanto, o piso de cima, digamos assim. Todas as outras salas são ajustadas pelos próprios jogadores. São os jogadores que vão construir o jogo e o cenário e a configuração da casa em cada jogo, consoante quiserem. Então, o jogo é um jogo de um contra todos, ou seja, existe um antagonista, que é a Ako Ona, que é o espírito maligno, que está a tentar atrair outros visitantes, digamos assim, para poder brincar com eles até por toda a eternidade. Portanto, é um tema extremamente obscuro, digamos assim. É um tema que pode não agradar a muita gente, mas para fãs dos de filmes de terror japoneses e da cultura japonesa, poderá ser aqui um belo achado. Eu queria chamar-vos aqui a atenção para várias coisas, nomeadamente alguns conceitos gerais de como é que o jogo termina e de como é que o jogo decorre. Portanto, primeiro vou chamar-vos aqui a atenção para este player aid que aqui está. Este é o Visitor Summary, portanto todos os jogadores que sejam visitantes vão ter uma carta desta, digamos assim. Temos aqui um conceito muito interessante, que é o conceito de barulho. Temos aqui as ações que podem ser feitas e temos aqui as condições de vitória, que eu vou passar a enumerar para terem uma melhor noção do contexto do jogo. Portanto, as condições de vitória são três. Portanto, a primeira é: os visitantes têm de escapar da casa, têm de fugir. Para fazerem isso, têm de abrir o cofre, encontrar as chaves e encontrar a saída secreta. Ou seja, têm de fazer três coisas. Têm de encontrar o cofre que está sempre no mesmo sítio. Neste caso é no study, que é aqui nesta zona. Portanto, este, esta peça. Posso mostrar-vos. Portanto, isto é um cofre, como podem ver. O cofre começa sempre ali naquele sítio, não significa que ele permaneça durante o resto do jogo. Dentro do o cofre tem um tabuleiro próprio, que é este, que eu já fiz assim um bocadinho de asneiras. Tem um tabuleiro próprio. O cofre tem assim um tabuleiro próprio, que é este aqui. Este tabuleiro tem aqui as chaves, que os jogadores podem procurar, podem encontrar. E tem também aqui uma combinação. Portanto, esta combinação são três algarismos entre 1 e 6, são todos diferentes, e os jogadores têm de tentar adivinhar a combinação. Já explico como é que fazem isso, mas normalmente o que vão tentar adivinhar a combinação é encontrando os outros algarismos espalhados pela casa, de forma a eliminar qual é que é a combinação as combinações erradas. Portanto, no caso do cofre, os jogadores apenas precisam de adivinhar quais é que são os algarismos que fazem parte da combinação do cofre. Não precisam de adivinhar qual é a ordem. Portanto, assume-se que eles encontraram a combinação, logo conseguiram abrir o cofre. A partir do momento que abrem o cofre, ganham a chave, mas não é garantido porque, como o próprio nome indica, como o próprio tabuleiro indica, tem de encontrar também a saída secreta, que está algures também nesta casa. Todos os espaços têm aqui
uma peça, são todas iguais, as costas são todas iguais, e todas as peças correspondem a tudo aquilo que os jogadores podem encontrar. Portanto, nomeadamente aqui, tem também aqui uma das peças da combinação, como podem ver, que é exatamente igual, ou seja, os jogadores não sabem exatamente onde é que estão as coisas que precisam. Outra maneira de conseguirem ganhar o jogo é derrotando a Ako-Onna. A Ako-Onna tem uma fraqueza. Essa fraqueza está definida neste tabuleiro, ou seja, esta peça define qual é que é a fraqueza. Os jogadores não sabem qual é, mas sabem que existem 3 fraquezas possíveis para derrotar, ou 3 formas possíveis de derrotar a Ako-Onna. Portanto, a Ako-Onna vai escolher qual é a sua fraqueza, vai colocá-la aqui, e as outras 2 vão estar escondidas algures no tabuleiro. As 3 fraquezas que ela tem é uma estaca no coração, uma corrente abençoada ou fogo, que neste caso é representado por um galão de gasolina. Portanto, neste caso, como eu disse, a fraqueza dela está aqui, as outras 2 vão estar no tabuleiro, portanto, assim que as encontrarem, saberão qual é a fraqueza dela. Neste caso, o que têm de fazer é encontrar o objeto correspondente à sua fraqueza. Têm de, depois, encontrar a sala onde a Ako-Onna está e enfrentá-la. Ou seja, têm de encontrá-la. Portanto, ela vai estar escondida num destes locais. Têm de encontrá-la e imediatamente usar o objeto contra ela. E automaticamente ganham o jogo porque a derrotam. Outra maneira de ganhar o jogo, que é a última maneira, é se conseguirem colocar o seu espírito a descansar. Portanto, give her her rest. Ou seja, para fazer isto têm de encontrar a boneca dela. Portanto, a Ako-Onna é uma menina que morreu. Portanto, daí o seu espírito estar um bocadinho zangado. Têm de encontrar a boneca, a Mary, e de seguida encontrar os ossos da Ako-Onna. Portanto, têm de juntar a boneca aos ossos e automaticamente o espírito de Ako-Onna vai para o além, para a eternidade, vai descansar e os visitantes ganham o jogo. São estas as 3 maneiras de ganhar, mas não são fáceis, porque, como eu disse, é preciso encontrar objetos específicos e fazer ações específicas com esses objetos. A Ako-Onna vai ganhar de 2 maneiras. Portanto, se ela conseguir matar toda a gente, se conseguir matar toda a gente, automaticamente ganha o jogo, ou se ela se tornar inevitável. Ou seja, é possível ver pela configuração do jogo de que já não é possível, ou melhor, se conseguir ver pela combinação do jogo atual que os jogadores já não conseguem ganhar, nem têm maneira de ganhar, automaticamente a Ako-Onna vai ganhar o jogo torna-se inevitável numa derrota. Portanto, o jogo termina automaticamente. Portanto, estas são as condições de vitória e derrota de cada uma das fações. Os jogadores são representados por estes bonecos que aqui estão, estes meeples, se quiserem. Cada um tem a sua cor e o que eles podem fazer é andar pela casa a fazer ações. Pronto. O turno de cada jogador começa sempre com a fase do barulho. Existem 2 maneiras de utilizar esta mecânica. A principal recomendada pelo jogo é usando aqui estas peças. Portanto, esta pequena peça que aqui está, que eu vou mostrar, que é este pequeno quadrado que tem aqui uma pequena pérola, como podem ver. Portanto, podem ver que ela está bastante levantada. Tem aqui uma pequena pérola. E o que vão fazer vão empilhar estes discos em cima uns dos outros, começando pela primeira, começando pela zona onde tem aquela pérola. Portanto, o primeiro jogador, antes de começar a jogar, vai ter de fazer isto, faz o seu turno, e o segundo jogador, a seguir, vai ter de fazer a mesma coisa. Os discos têm de ser empilhados pela ordem que aqui estão, portanto, 2 pretos, 1 vermelho e 2 pretos novamente. Portanto, o que vai acontecer aqui é que os jogadores vão ter de ir empilhando
cuidadosamente os discos que aqui estão. Isto obviamente que não vai correr bem, porque se forem a ver o disco vermelho, vai ter também aqui uma pérolazinha. Portanto, e este disco vermelho também terá de ser usado para empilhar. Quando se coloca o disco vermelho, normalmente à terceira ronda, podem colocá-lo com a pérola para baixo ou com a pérola para cima, sempre empilhando. Uma das condições para empilhar os discos é que os discos têm de estar sempre empilhados uns em cima dos outros. Portanto, não é possível fazer isto, digamos assim. Portanto, os discos não podem estar a tocar em mais nada que não seja outro disco. Se eventualmente, e vai acontecer, porque a física assim o determina, se eventualmente a pilha cair, significa que não se conseguiu ser silencioso, fez-se barulho e automaticamente a Acona vai jogar. A Acona só joga como reação ao barulho que os jogadores fazem. Será possível, eventualmente, conseguir empilhar todos os discos? Portanto, o que significa que todos os jogadores podem jogar 5 vezes antes. Peço desculpa, que a facção dos jogadores podem ter 5 turnos antes da Acona poder jogar. Portanto, o que significa que automaticamente, quando se gostar os 5 discos, passa para um turno da Acona, mas ganharam aqui algum tempo, porque a Acona só consegue mesmo jogar sempre que falham ou empilhar os discos ou numa altura em que os discos terminam. Então, assumindo que o jogador consegue empilhar o seu disco, portanto vamos fazer isto. Normalmente o primeiro jogador consegue sempre fazer. Assumindo que conseguem empilhar o disco, os jogadores vão ter 3 ações possíveis para fazer e algumas ações de borla. Portanto, as ações possíveis que podem fazer são estas que aqui estão. Podem mexer, podem espreitar ou podem usar um objeto. Para mexer é simples. A única coisa que fazem é mexer para uma sala adjacente. O movimento é sendo feito através de portas que estão assinaladas através destas linhas vermelhas, como podem ver. Portanto, isto é uma porta, isto é outra porta. Aqui não há sala, portanto é como se a porta não existisse. Portanto, o movimento é sempre uma casa uma casa adjacente para qualquer local, para qualquer direção. Outra coisa que os jogadores podem fazer é um espreitar. E o espreitar envolve o jogador pegar numa das peças que estão aqui, portanto, que são os esconderijos possíveis da Acona, e ver o que é que está daquele lado. Ou seja, o jogador secretamente vai olhar para a peça e vai verificar o que é. Portanto, neste caso, a peça que estamos aqui é uma página de um diário, que eu já explico o que funciona. Se, por exemplo, o jogador tivesse visto esta peça, seria outra página de diário, curioso, e aqui seria uma outra página de diário. Portanto, existem 10 páginas do diário da Acona. Estas páginas de diário o que fazem é desbloquear poderes, que eu já vou explicar. Mas vamos tentar imaginar, por exemplo, aqui neste lado, cá está, este jogador amarelo, encontrou uma estaca, contudo não sabemos se é esta a fraqueza da Acona ou não. Portanto, se for esta a fraqueza, vai estar ali neste tabuleiro a indicação de que será a estaca. Portanto, será um bom turno talvez para este jogador. Por outro lado, ele pode também fazer isto, mais uma folha de diário, ou fazer isto, olha, encontramos a boneca, que engraçado. Portanto, neste caso, estamos sempre aqui a explorar. Os objetos podem ser guardados, digamos assim. Por exemplo, vamos imaginar que este jogador tinha encontrado a estaca, decidia ficar com ela, portanto, ficava com a estaca. Automaticamente vamos buscar de fora uma peça com uma representação vazia e colocamos no sítio correspondente. Isto porque vai ajudar a confundir os jogadores, porque estas peças vão eventualmente mexer de sítio e os jogadores, aliás, vão mexer de sítio como qualquer casa assombrada que se preze, não é? Os objetos mexem de sítio, vão para outros sítios, portanto, o objeto que estava em cima de uma mesa, neste momento está em cima da cômoda e ninguém lhe mexeu.
Portanto, é, é uma casa assombrada, é normal que as coisas aconteçam. Portanto, o jogador retirou dali esta estaca, vai colocar ali um objeto vazio, que pode colocá-lo ou virado para cima ou virado para baixo. Normalmente vai querer colocá-lo virado para cima, por uma questão de melhor ajuda, até porque pronto, isto é um jogo semi-cooperativo para todos os jogadores. E eventualmente a Akona pode voltar a colocar os objetos para baixo, virá-los para baixo, rebaralhá-los com determinadas regras e baralhar ainda mais os jogadores. Outra coisa que os jogadores podem fazer é usar um objeto. Os objetos são representados muitas vezes ou, como eu disse, por estas peças ou também por estas cartas. Todos os jogadores vão começar com uma carta que tem um objeto e neste caso em concreto o que vai acontecer aqui é que este objeto vai ter aqui um efeito, neste caso um efeito passivo, tem ali um P, e que tem esta habilidade que pode ser usada, ou seja, when replacing a picked shadow with an empty tile, you may place it face up. Portanto, neste caso, este é o tal objeto que permite colocar aquela peça virada para cima, caso contrário, ela é colocada virada para baixo. Portanto, com este objeto, os jogadores podem quebrar um bocadinho as regras. Contudo, como eu disse, todos os jogadores vão ter um objeto. Há alguns objetos que são um pouco perigosos de usar. Por exemplo, aqui o smartphone, que pode tirar fotos de coisas que não são visíveis. Ou seja, you may look at either one of the set Ako-Onna powers or any one power in your hand. Portanto, neste caso, já vou explicar o que é que isto significa, mas o smartphone tem aqui uma habilidade muito forte. Contudo, se for usado na sala onde estiver a Ako-Onna, automaticamente o jogador é morto. Portanto, alguns objetos são imensamente perigosos porque se forem usados na mesma sala da Ako-Onna, despoleta a fúria dela e ela automaticamente mata os jogadores. Os jogadores, quando morrem, não são eliminados de jogo. O que acontece é que se transformam em Hakobitos, ou neste caso transformam-se também em almas penadas. Existe um marcador destes para cada jogador e neste caso o que vai acontecer é que os jogadores passam a jogar do lado da Ako-Onna, ou seja, passam também a assombrar a casa e passam também a jogar contra os seus antigos companheiros, o que faz com que as coisas fiquem um pouco mais difíceis para os jogadores que para os jogadores que entraram na casa. Portanto, estas são as 3 ações possíveis que os jogadores podem fazer, às quais eles têm direito apenas a uma. No entanto, têm outras ações de borla que podem fazer. Eles podem mostrar, dar, receber uma peça de um jogador ou de um visitante na mesma sala. Portanto, ou seja, esta peça pode ser mostrada a outro jogador, pode ser dada a outro jogador ou pode ser recebida por outro jogador. Portanto, isto é uma ação de borla, portanto não custa a ação principal. Outra coisa que vocês podem fazer é descartar uma peça para uma empty shadow in your room. As shadows são estes espaços que têm aqui o lugar para os objetos, ou seja, se houver aqui uma peça vazia, por qualquer motivo, nós podemos sempre colocar ali aquela peça porque nós não queremos usá-la. Portanto, podemos colocá-la ali para outro jogador que eventualmente passe por ali poder ir apanhá-la. Também podem partilhar informação, ou seja, podem dizer, como eu disse, esta peça é vista secretamente, mas podem, se não puderem mostrar aos visitantes que estão na mesma sala, podem partilhar informação. É um pouco perigoso porque ao partilhar a informação, vão ter de partilhar a informação diretamente à frente do jogador que está a jogar com a Ako-Onna. O que significa que ela também vai saber essa informação. Portanto, é um pouco complicado poder dar informação concreta sem ser específico. Portanto, é também uma opção que os jogadores têm. Os objetos que eventualmente podem vir a acontecer, a apanhar, portanto, são aqui a gasolina, as correntes ou a estaca, como podem ver, que têm também aqui o oposto, neste caso, 2 destas peças vão estar no tabuleiro e aquela que sobra é aquela que o jogador da Ako-Onna escolheu como a sua fraqueza. Pois há também aqui 2 objetos especiais que não podem ser interrompidos pela Ako-Onna, ou seja, são muito fortes.
que é o Strange Charm e o Fire Extinguisher. Tem também aqui uma explicação do que é que fazem. E neste caso é aquilo que os jogadores podem fazer. A Akon vai ter depois um turno, ou seja, como eu disse, vai ter um turno se eventualmente esta mecânica de destreza falhar. E o turno da Akon é visto através desta outra ajuda que temos aqui. Portanto, temos aqui todos os objetos e os tipos de objetos que acontecem. Portanto, temos aqui as peças, neste caso as folhas do diário, temos aqui as combinações, temos aqui o cofre, depois temos a saída secreta, a chave, que pronto, combina com as chaves, e temos aqui os ossos que combinam com a boneca. Depois temos aqui mais uma vez os dois objetos estranhos que a Akona não consegue controlar. Neste caso temos aqui também o turno da Akona. Portanto, se houver barulho, automaticamente a Akona vai ganhar um turno. E neste caso, aquilo que o jogador que controla a Akona vai fazer é várias ações possíveis. Uma das primeiras coisas que pode fazer é gritar. Normalmente fazer isto é uma desvantagem, ou melhor, dá uma vantagem aos jogadores, porque aquilo que acontece, portanto, não nos podemos esquecer que a Akona é um espírito maligno, portanto está em sofrimento, e se gritar vai ter a possibilidade de vir a um baralho específico que tem, portanto é um baralho que tem várias cartas, e poder ir buscar uma carta que poderá ou não colocar na sua mão. Portanto, assim o que vai acontecer aqui é como é que funciona o grito. A Akona anuncia que vai gritar, anuncia em qual sala está presente, não diz o espaço específico, mas em qual sala está presente, para dar uma ideia aos jogadores, e a seguir vai buscar uma carta destas que vai para a mão ou não. Neste caso em concreto, para vos mostrar aqui um pouco o que é que estas cartas fazem, temos aqui uma carta com que a Akona já começa, que neste caso é a carta número 1, que tem uma habilidade. Neste caso, durante este movimento, a Akona pode mexer para qualquer sala no mesmo andar. É uma carta extremamente poderosa. Estas cartas têm também aqui alguma informação, que é nomeadamente aqui esta carta está bloqueada, até ser desbloqueado o quinto poder. O que é que são os poderes? Tem a ver com as folhas do diário. Ou seja, existem 10 folhas de diário, elas estão assinaladas, e neste caso, este poder, correspondente a esta folha do diário, só pode ser usado, neste caso, curiosamente até é esta carta que aqui está, como podem ver, o Close to You, é a carta número 1, tem ali a informação do número 1. Portanto, este poder apenas pode ser usado se a folha correspondente ao diário, ou aquela folha, tiver sido encontrada. Por exemplo, tínhamos aqui algumas folhas de diário. Temos aqui uma folha de diário número 8, ou seja, automaticamente desbloqueia o poder número 8. Como podem ver, o poder número 8 está desbloqueado, o que significa que se a carta número 8 sair do baralho da Akona, automaticamente ela pode colocá-la na mão. Portanto, neste caso não saiu a carta número 5, portanto vai para baixo do baralho. Se tivesse sido a carta número 8, vamos ver, cá está. Se tivesse sido a carta número 8, ela poderia colocá-la na mão para usar. É assim que funciona o desbloqueio de poderes. Portanto, procurar coisas na casa é bom, ao mesmo tempo é mau, porque vai dando cada vez mais poderes à Akona, porque estamos a perturbar as suas coisas, estamos a perturbar a sua casa, estamos a perturbar o seu descanso, e ela vai ficando cada vez mais zangada e cada vez mais poderosa. Portanto, neste caso em concreto, o número 8 foi encontrado, logo, automaticamente colocamos aqui mais um marcador vazio. Outra coisa que a Akona pode fazer, portanto, depois de gritar, ela pode colocar um poder em jogo. Ou seja, set or take back a power. O que é que ela pode fazer? Portanto, assumindo que ela tem já a carta número 8 na mão, vamos lá ver. Já está. Assumindo que ela tem a carta número 8 na mão, o que ela pode fazer é usar, portanto, o seu tabuleiro de referência e colocar em jogo o poder. Portanto, este poder
Colocar a carta em jogo é uma ação e ao mesmo tempo ela pode, este poder fica disponível para ser usado. Quando for usado, e o poder pode ser usado no mesmo turno em que é colocado em jogo, quando for usado, volta novamente para a mão. Ou seja, os poderes podem ser usados uma vez. Se ela quiser usá-lo novamente, vai ter de usar uma ação para colocar novamente o poder em jogo. Neste caso, a Akaona tem espaço para 2 poderes, um deste lado e outro daquele, como podem ver. Portanto, mas mais uma vez, ela só vai poder colocar em jogo os poderes que estiverem desbloqueados. Portanto, neste caso, vamos aqui ver mais esta peça. Cá está. Temos aqui o número 3. O que significa que, a partir do momento em que a Akaona conseguir ir buscar a carta número 3 ao seu baralho, o seu poder número 3, vai poder também colocá-la em jogo da mesma maneira. Isto é uma das outras coisas que a Akaona pode fazer. A seguir, todas estas 2 ações, como eu ensinei, são feitas com os visitantes a observar o jogo, portanto, de olhos abertos, digamos assim. De seguida, a Akaona vai fazer ações escondidas. Para fazer ações escondidas, vai anunciar aos jogadores para fecharem os olhos ou saírem da sala, ou qualquer combinação que permita ou que faça com que os jogadores não vejam ou não percebam o que é que a Akaona está a fazer. E a seguir, o que ela vai poder fazer vai poder mexer-se. Neste caso, vai mexer para uma sala adjacente através de portas ou escadas. Portanto, a Akaona vai começar em uma de 2 salas. Portanto, neste caso, ela vai começar sempre nas grandes rooms, neste caso que é esta ou esta. Portanto, a Akaona vai estar numa daquelas 2 salas. Eu vou esconder aqui um pouco a informação para vocês não verem. E posso mostrar-vos que a Akaona vai sair do sítio onde ela está. Vai andar uma sala. E a seguir, os jogadores abrem os olhos e está tudo exatamente como estava. Ou assim parece. Neste caso, a Akaona mexeu-se uma sala. Vocês não viram para onde, nem de onde. O que significa que, neste momento, há 2 hipóteses. Ou a Akaona está nesta sala, porque veio dali, ou está nesta sala, porque veio dali. Portanto, neste momento, o jogador branco e o jogador amarelo estão em perigo. Possivelmente. Estão em perigo porquê? Porque no seu próximo turno, o jogador que possa eventualmente espreitar para alguma das localizações, se encontrar a Akaona, é automaticamente morto. Nem sequer há hipótese. A não ser que tenha, obviamente, um dos objetos que permita impedir isso. No princípio do jogo normalmente não é fácil, o que significa que é um jogo muito perigoso logo ao início. A Akaona não está tão forte, mas os jogadores também não têm grandes defesas. Portanto, neste caso em concreto, a Akaona mexeu. Ao mesmo tempo que a Akaona mexe, ou logo a seguir, os Akobito também podem mexer, portanto, os jogadores que já morreram. E, efetivamente, é assim que se processa um turno. Portanto, a Akaona, quando mexe para uma sala, pode automaticamente virar todos os objetos para baixo e, eventualmente, confundir ainda mais os jogadores. Portanto, neste caso em concreto, o jogo é mais ou menos isto. Portanto, isto acaba por ser um jogo de escondidas. Portanto, os jogadores vão estar à procura, ou melhor, vão estar a tentar não encontrar a Akaona enquanto procuram outros objetos. Portanto, neste caso já temos aqui uma estaca, mas não sabemos se é a estaca. Portanto, o jogador verde, que ainda não mexeu, imaginando que ele conseguia, pode espreitar aqui e encontrou o número 9, ou seja, desbloqueou mais um poder para a Akaona, o que significa que ela pode voltar a gritar no próximo turno para ir buscar mais cartas. Como indiquei, o gritar dá uma vantagem aos jogadores, porque ficam com uma ideia de onde é que ela está, o que significa que podem fugir. Portanto, vamos imaginar que
chega ao turno da Akona e ela é obrigada, e ela quer fazer a opção de gritar, que é opcional, portanto não é obrigatório, portanto ela quer ir buscar cartas, o que significa que ela vai gritar e vai anunciar que está na living room. Portanto, ela disse que está na living room, exatamente aonde não sabemos, o que significa que o jogador branco neste momento está em pânico. E está em pânico e obviamente que a sua próxima jogada vai ser tentar fugir dali para um outro espaço. Portanto, provavelmente aqui para a cozinha, para tentar não ser apanhado pela Akona. Portanto, é aqui. Logo, automaticamente, a Akona, como anunciou que estava na living room, vai mostrar mais uma carta. É o número 10. Infelizmente, não tem ainda o poder 10 desbloqueado. Portanto, a carta vai para baixo do baralho. Uma das coisas importantes que vai acontecer é que este baralho vai começando a dar a volta até chegar aqui a uma carta especial, que é a carta de Time of Despair. Esta carta é especial porque é um timer, ou seja, como o baralho tem 10 cartas, quando esta carta chega à mão da Akona, imediatamente é resolvida, ou seja, esta carta é colocada no final do baralho e a Akona vai buscar 2 cartas para a mão e pode ficar com elas na mão, independentemente dos poderes terem sido desbloqueados ou não. Porque isto é uma mecânica gira, ou seja, porque a Akona, ou o jogador do espírito vai buscar cartas, mas não pode ficar com elas, a não ser que os poderes tenham sido desbloqueados. É uma coisa gira, é uma coisa engraçada que acontece, porque não é garantido. Ou seja, quantos mais poderes os jogadores tiverem a desbloquear, mais fácil tornam o jogo para a Akona, porque é mais provável ela conseguir ficar com cartas na mão. A partir do momento que as cartas vão para a mão, ela pode jogá-las e depois usá-las, e elas voltam outra vez para a mão. Portanto, elas não voltam novamente para o baralho. O que significa vai havendo aqui um mecanismo de tempo que se vai esgotando, digamos assim. O jogo vai continuar até os jogadores conseguirem cumprir uma das 3 reuniões, uma das 3 condições de vitória. Portanto, qualquer uma delas, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, vamos assumir que o jogador azul, ia para ali. Portanto, falta aqui uma coisa. O jogador azul ia para ali e via esta peça, que já sabíamos que estava vazia, portanto, ele ia ver esta, cá está, desbloqueou agora o 6, portanto, vai desbloquear aqui o número 6, o que significa que as coisas vão ficando cada vez mais complicadas para os jogadores. Portanto, neste caso, a Akona sabemos que está aqui, portanto, ela vai no seu turno, eventualmente, gritar mais um pouco, dizer e tal, eu grito, digo que estou na living room, para ir buscar mais uma carta, vamos ver o que é que sai. Temos aqui a carta número 5, infelizmente o poder número 5 ainda não está desbloqueado, portanto, volta para baixo do baralho. E agora ela vai mexer, não sabemos exatamente para onde, portanto, eu vou fazer isto. Neste caso, ela vai mexer, não sabemos muito bem para onde, portanto, eu diria que ela vai fazer isto. E os jogadores vão, neste momento, não sabemos onde é que ela está. Portanto, será que ela foi para ali? Será que ela foi para ali? Será que foi para o branco? Será que foi para o Kids Bedroom? Portanto, nós não sabemos neste momento onde é que ela está. Uma coisa muito engraçada também vai acontecer é que há sempre uma peça que está de fora e o que vai acontecer é que cada vez que a Akona se mexe, esta peça vai entrar no espaço que ficou vazio. A Akona mexe-se para uma sala, retira uma das peças que lá está, que coloca neste espaço e vai para o espaço da peça. Isto é importante porque efetivamente ela pode bloquear certos objetos de estarem em jogo e pode inclusivamente inibir os jogadores de encontrarem objetos importantes. Neste caso em concreto, ela pode sempre escolher por onde é que se vai esconder e
jogar um pouco com isso. Portanto, este jogo é muito equilibrado para o lado do espírito, porque é o jogador que tem toda a vantagem, é o jogador que tem a maioria da informação. Os outros jogadores andam um pouco perdidos, ou seja, têm de jogar muito bem a equipa e têm de fazer com que a Arcona não lhes dê assim muitas oportunidades, ou melhor, não deem muitas oportunidades à Arcona para conseguir apanhá-los sozinhos, porque se os apanham sozinhos numa sala é muito provável que morram, porque alguns dos poderes, inclusivamente, são possíveis de fazer isso. Existe aqui um poder que é o poder número 5, a carta número 5, que diz efetivamente que pode ser ativado com o movimento de barulho, como um interrupt, e todos os visitantes que estiverem na mesma sala da Arcona morrem automaticamente. Portanto, esta carta é a mais perigosa de todas, porque é a única maneira que a Arcona tem de matar as pessoas sem ser necessário que elas a encontrem. Portanto, ela faz aquilo que se chama um jump scare, as pessoas morrem de ataque cardíaco ou algo semelhante e automaticamente passam a jogar na equipa deles. Quando as pessoas morrem, portanto, assumindo que o branco teve assim um susto qualquer, o branco automaticamente o que vai acontecer vai pegar numa peça destas, como morre nesta sala, vai escolher um sítio para se esconder. Vamos imaginar que ele escolhe este sítio para se esconder. E acabou de retirar uma peça de jogo, que vai fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, cada vez que se mexer, mexe para um sítio, coloca a peça do sítio onde saiu e retira uma peça de jogo. Portanto, vai ficando cada vez mais difícil para os jogadores, para os visitantes, poderem chegar a um bom consenso e a uma boa solução para este puzzle. Porque acaba por ser um puzzle. Portanto, é um puzzle com informação escondida, mas é um puzzle. Portanto, os jogadores, como disse, têm aquelas 3 condições de vitória e, eventualmente, quando eventualmente um dos grupos há de conseguir vencer, se for a Arcona, eventualmente vai ganhar, vai ter um riso maléfico e vai continuar a chamar mais visitantes. Se forem os visitantes, sobreviveram, digamos assim, portanto tiveram uma boa maneira de jogar, conseguiram ter alguma sorte, talvez porque é um jogo que tem alguma sorte, efetivamente, dependendo também um pouco daquilo que encontram pelo caminho. Há pouca informação ao início para os jogadores, o que pode complicar um pouco o jogo logo ao início. Portanto, também é algo que têm de ter em conta se quiserem jogar este jogo. E eventualmente, quando o jogo terminar com a vitória da Arcona, isto vai acontecer. Pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, se gostaram, ponham like. Podem também colocar like se não gostaram. Portanto, são simpáticos e fazem com que a Arcona fique satisfeita e, portanto, não vá atrás de vocês. Se gostarem do vídeo, se gostarem do canal, façam o subscribe e até à próxima para um outro jogo. Tchau, tchau.